Boa noite, pessoal. Deu certo. Deu. Vamos ver. Ai, eu tive que tenso. Ah, mas sem um perrengue não tem graça, né? Eu te falei, tem que ter um perrengue. Gente, eu saí de casa para Isabela, para eu conseguir fazer sem a Isabela, fui na loja do Gustavo e tava caindo a chave da luz. Vim pro escritório da Jéssica, o Wi-Fi não tá funcionando. Meu Deus. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Boa noite, prima. Boa noite, gurias. Vão chegando, vamos dar um tempinho para vocês ir chegando. Já enviem para todo mundo aí a live. Vamos lembrar o pessoal de entrar e participar. Isso aí. Dá para me ouvir bem, Nath? Dá, perfeito. Que eu não botei o fone. Então, vou mandar para o pessoal aqui também. Tá nervosa, amiga? Não, tô tranquila. Eu sou exibida, né? Eu gosto de falar em público. Tu é maravilhosa, amiga. Tu fala super bem em público. Então eu tô tranquila, assim. Eu tô com um pouco de sangue no olho, assim, sabe? Quando é pra falar dessas coisas, eu fico meio assim, quero falar, né? É só isso, assim, mas acho que vai ser bem legal. Show, vai ser sim. E aí, ó. Ai, muitos corações, tô amando. Sim, tô amando também. Eu não sei mexer direito, mas eu tô. Coração, a gente acha que é uma coisa ótima. Duas. Tô amando, manda mais, manda mais. Mandem corações. E aí? 8h05, vamos começar? Pode ser, Nath, eu te dizer a hora que quiser começar. Vamos Show. lá. Então vamos começar. Boa noite, meninas e meninos que estiverem nos assistindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente, para a gente falar sobre esse assunto, né, que ainda é tão pouco falado, mas que acontece muito ainda, infelizmente, e que a gente está tomando conhecimento hoje, né, agora, nesse momento que a gente está vivendo, as mulheres estão conseguindo tomar cada vez mais conhecimento disso, e eu acho que é muito importante. E vamos disseminar esse conhecimento aí para quanto mais mulheres, né, estiverem empoderadas quanto a isso, melhor para todas nós. Então, o nosso tema da nossa live é sobre violência obstétrica, né? Eu sou a Natasha, da Colhe Elas, e aqui estamos com a nossa enfermeira e doula, Tainá, maravilhosa. Se apresente um pouquinho para nós. Claro. Então, né, meu nome é Tainá, eu sou enfermeira. Estou concluindo a minha pós-graduação em enfermagem obstétrica. Falta pouquinho, né? A pandemia ainda não me deixou concluir a minha pós-graduação. Além da pós, eu tenho bastante vivência no SUS, que é onde o meu coraçãozinho bate mais forte, assim, né? Tenho vários cursos na área de obstetrícia, é a área que eu gosto. Sou uma CDF da obstetrícia, do aleitamento materno, e sou uma mulher feminista, né? Então, eu acabei encontrando na obstetrícia um lugar onde eu posso transformar, né, a vida das mulheres aos pouquinhos, assim, né? E é o que hoje é o grande combustível, assim, da minha vida. Legal. E tu está há quanto tempo já indo para essa área, Tainá? Se especializando, enfim. Desde que eu me formei, eu sou formada há 4 anos.
no decorrer da minha graduação e antes dela, eu não tinha interesse nenhum pela obstetrícia. A minha mãe até brinca comigo que eu falava que a última área que eu ia querer era obstetrícia, né? E ela fala, ai, quem diria, né? Agora tu é apaixonada por essa área. Mas acredito que porque provavelmente grande parte das pessoas aqui, eu escutei muitos relatos negativos, assim, de parto, né? De mulheres que foram traumatizadas nos seus partos e de mulheres que não teriam outro parto normal, de mulheres que queriam juntar dinheiro para poder pagar uma cesárea no próximo parto, para não precisar passar por aquela tortura de novo. Então, eu não queria fazer parte disso, né? Então, foi no momento que eu descobri que o parto não era isso, que não precisava ser isso, eu já quis, né? Então, logo depois da graduação, eu já quis migrar para isso e cada vez mais direciono toda a minha formação, enfim, para essa área. Ah, que lindo. Então, explica um pouquinho para nós o que é a violência obstétrica e quais os tipos dela, né? Sim, até, Nath, a gente tinha comentado, né, na nossa reunião que o caso da Chantal, ele trouxe bastante visibilidade, né, para toda essa causa, assim, da violência obstétrica, mas é importante que a gente saiba que ela não foi um fato isolado, né, o que aconteceu com ela. Provavelmente agora, várias mulheres estão sofrendo violência obstétrica no nosso país, né, enquanto a gente está aqui falando sobre isso. A violência obstétrica ela é uma realidade, infelizmente, né? É claro que quando a gente olha para os cenários, felizmente a gente percebe que existe sim uma evolução e uma diminuição da violência, mas não muda o fato de que ela ainda é muito presente, que ela ainda é muito fortalecida, né? Porque ela vem com vários discursos de aprovação, que é o que a gente vai tratar no decorrer da live, né? De validação. Estou fazendo isso porque isso, né? Então, a violência obstétrica, ela é qualquer ação ou omissão que vai causar dano para essa mulher, né? Um dano, um sofrimento desnecessário. Isso é violência obstétrica. Então, ela vai desde os xingamentos, né, das agressões verbais até procedimentos mesmo, né? E não são só os procedimentos que são gritantes, assim. Essa semana eu postei sobre o Cristeler. O Cristeler, tu olha uma imagem, né, da manobra de Cristeler sendo feita, ela é uma imagem que choca, né? Mas não é só o Cristeler que é uma violência obstétrica. A própria cesárea, que é feita de uma maneira onde a mulher é induzida a precisar de uma cesárea, ela é uma violência obstétrica, né? Então a gente precisa ter essa visão mais ampla do que a gente está falando, né? Sim, com certeza. E os tipos temos? Temos, então, as violências verbais. Então, que as mais comuns são, por exemplo, na hora de fazer tava bom, né? Agora tu tá aqui gritando. Ou enquanto, né, a mulher tá verbalizando alguma coisa, tá me atrapalhando, para de gritar. Né? Tá chamando a tua mãe, na hora de fazer não chamou a tua mãe. Né? Então, esse tipo de violência. Omissão, no sentido assim de negar informações para as mulheres, né? Achar que as mulheres que vão parir não são as pessoas mais interessadas em ter as informações, né? Então, muitas vezes o profissional não dá a informação justamente para que essa mulher não tenha capacidade de questionar alguma conduta, né? Realizar condutas que não foram autorizadas pela mulher. Então, a mulher precisa autorizar uma epísia, ela precisa autorizar uma cesárea, né? Isso precisa ser feito, a não ser, claro, que ela esteja em risco, né? Sim. E os procedimentos desnecessários, né? Que são o que fica, acho que mais velado, que é o que a gente também vai falar aqui no decorrer da live. Então, as agressões verbais, as omissões e os procedimentos desnecessários. A gente poderia dividir a violência dessas três formas. Certo. Então, eu vou falar para vocês assim um pouquinho da minha experiência, né, com parto, o que eu vivenciei, se eu sofri alguma violência obstétrica, como eu busquei informações. Eu era bem alienada assim até com essa questão de parto. Para mim, o parto normal era aquilo que a gente sabe até hoje, que hoje eu tenho conhecimento que tem muitas violências. Então, enfim, depois a gente vai, no decorrer da live, a gente vai falar um pouquinho, mas vocês vão ver que tem muitas coisas que a gente achava que era normal e não são.
Para mim, o parto normal era ali, tu ganhar, né? Saiu sem dor, sem cortar, enfim, e tá ótimo, né? O parto humanizado tava perfeito. E a minha comadre, ela me abriu o olhar para esse assunto, porque ela teve o filho dela em um parto natural, em casa, enfim, humanizado, com uma doula, com uma equipe de enfermagem. E foi quando eu descobri todo esse universo. E aí eu procurei me informar sobre isso. E logo depois eu engravidei. Então a minha sede de aprender estava muito maior, né, de sanar qualquer dúvida, enfim. Então eu passei os 9 meses da gestação realmente estudando muito, muito sobre isso. Eu segui profissionais atuantes muito assim nessa parte do humanizado. Até depois quem quiser, quem tiver interesse, quiser me pedir inbox, eu passo alguns profissionais desses para você seguir também. E além de eu buscar muita informação, eu achei também que para mim seria mais tranquilo para eu estar segura de que eu ia conseguir passar por aquilo, de que eu ia conseguir ganhar a Isa do jeito que eu queria, né, no parto normal, enfim, de que eu era capaz. E que até tu me corrigiu ontem, né, que a gente tem a mania de falar que a médica que fez o meu parto, né, e na verdade quem faz o parto é eu e a Isa, enfim, aquele trabalho foi nosso, né. E então eu fiz também o plano de parto para quando eu fui ganhar, que eu queria estar com todos os respaldos possíveis. Eu ganhei aqui no Hospital de Tramandaí. Aqui eles têm o parto cegonha, que eles chamam, que é o parto humanizado deles. Eu notei que os profissionais da enfermagem estão muito mais preparados para lidar com essa parte humanizada do que os próprios médicos obstetras. A equipe de enfermagem não tem o que reclamar, enfim, eu fiquei conhecida no hospital pela moça do plano de parto, porque acho que ainda não é muito conhecido fazer isso, né? Trazer esse tipo de documento. E aí, durante o meu parto, eu tive que induzir, porque eu tive diabetes gestacional. E quando eu entrei em trabalho ativo de parto, correu bem rápido, foi 6 horas, ali em torno de 6 horas. Fui para a sala, quando eu já estava quase parindo, eles me levaram para a sala para ganhar, enfim, que eu estava no chuveiro. Como eu não tinha idealizado uma forma de ganhar cócoras, deitada, enfim, isso foi a única coisa que eu não idealizei no meu parto. Não me importei de ir para a sala, fui sofrendo da dor ali, enfim. E estava lá no processo, né, expulsivo da Isa e nisso eu tava. A mulher, ela já ficaria nada, é muita dor, gente, realmente é muita dor. A gente fala que não lembra, mas a gente sabe que ela realmente era dolorida. E aí, lógico, tu já tá em outro mundo, tu já tá em outra, né? Até assim, os parceiros de vocês, quem for acompanhar o parto, é muito importante que eles também tenham conhecimento do que tu quer. Então, para mim, foi muito importante o Gustavo estudar junto comigo para ele. Porque eu sabia que uma hora eu ia sair de mim, eu ia pedir cesárea, eu ia pedir drogas, eu ia pedir tudo. E ele tava ali para me segurar a mão e dizer: tu sabe o que tu não quer, né? Enfim. E eu tava lá, enfim, no processo expulsivo. E a médica me falou que ela ia. Ela já tinha me falado que do meu plano de parto, o que ela não aceitava era a episo, que se precisasse eles iam fazer. Aí eu debati com ela, enfim, porque eu ainda não estava em trabalho de parto, não estava nada, eu debati com ela, falei que não, que isso e aquilo, enfim, expus, né, toda a parte que eu sei. E na hora que eu estava ali ganhando real, ela falou que ela ia ter que fazer uma epísio, porque a Isa não estava saindo por conta disso, estava trancada, que a cabeça não estava querendo passar. E aí eu falei, não, eu não quero. E aí um outro médico colocou um aparelhinho na minha barriga e falou, os batimentos dela estão caindo. Eu não sei quantos estavam esses batimentos, eu acredito que nem o Gustavo tenha visto, enfim, porque a gente estava ali naquele momento. Tu tá tão cheia de hormônio, de sensações, de coisas passando na tua cabeça que tu só quer tirar o beijo, entendeu? Tu só quer sair daqui de uma vez. Vamos ver essa carinha. E aí, nisso, quando eles falaram que os batimentos dela estavam caindo, eu só olhei pra médica e falei, tá, faz, corta. E aí ela cortou. E na hora nem pensei nisso, enfim, aí teve ele todo, o resto do procedimento foi tranquilo, a Isa saiu, logo veio pro meu colo, enfim. E aí até perguntei pra médica depois, quando ela começou a me costurar, quantos pontos eu tinha tomado. E ela me falou só, foram muitos.
Aí tive problema também de que 2 pontos meus abriram, então o que era para ter sido tranquilo no parto normal, de eu não ter nada depois. Eu fiquei com dificuldade de sentar, de ir ao banheiro, enfim, porque inflamou 2 pontos, enfim. Então eu sofri essa violência, né? Mesmo eu me forrando de informações, mesmo eu buscando, mesmo eu tendo feito plano de parto, mesmo eu sabendo, na hora eu acho que eles se aproveitam de que a mãe tá muito vulnerável, né? A mãe tá ali com 1000 coisas passando, cansada, exausta, é cansativo, tu não aguenta mais, parece que o processo final é tão mais demorado e dolorido, então eu acho que eles se abusam, assim, né, dessa parte. Pegaram, assim, um processo que eu só, tá bom, só vai, né? Mas é isso. Graças a Deus, assim, não me machucou da forma, né, como talvez deveria. Eu entendi que também foi uma violência obstétrica, que eu levei assim que tá, passou, tudo bem. Hoje a minha filha tá comigo, foi tudo certo, ok. E agora o negócio é partir com mais informações, né, como a gente conversou ontem, para que numa próxima vez eu possa, né, perguntar, né, ó, mas quantos que estão os batimentos, o que está acontecendo, por quê, né? Mas é isso, essa foi a minha experiência, mas no geral foi tranquilo, mas aconteceu, né? E acho até que a IPIS é uma das coisas que mais acontecem ainda, né, Tainá? E é uma Sim. das coisas que a gente mais acha que é normal também, né? Antes de eu ter conhecimento, eu achava que era normal, assim, né? Sim, que era necessário, né? É. E eu já tinha escutado, né, o teu relato, mas agora eu me emocionei de novo, assim, porque eu penso, eu olho para ti, olho para Isa e eu sei que tu conseguiu assimilar bastante, né, do que aconteceu, assim, mas como é importante, né, essa experiência do parto, porque os filhos, eles nascem uma vez só, né? Então é uma experiência que a gente não consegue mudar. Só se nasce uma vez, né? E por mais que tu vá ter outros filhos, tu pariu a Isa só uma vez, né? E todas as mulheres têm o parto dos seus filhos uma única vez e não precisa ser assim, né? As mulheres, elas trazem muitos relatos de depois de ter sofrido uma violência, de terem se sentido enganadas, né? Tem inclusive relatos de maior depressão pós-parto, né, maiores taxas de depressão pós-parto das mulheres que foram violentadas nos seus partos, porque elas se sentiram tão alheias do parto, elas sentiram que elas eram as menos importantes dos seus partos, que é difícil para elas até assimilar o seu filho. Será que esse é o meu filho? Porque ele saiu de mim, eu nem vi para onde levaram, né? Foi tão cruel a forma com que ele chegou no mundo. Então a gente precisa falar sobre isso, é urgente, né? Esse teu relato e daí tu fala, deu tudo certo. E é o que as mulheres se apegam, porque eu tô com meu filho no colo, né? Mas a gente precisa pensar assim, né? No que podia ter sido diferente, não só no teu relato, em outros tantos relatos, né, Nath, que a gente escuta. No momento que a gente anunciou essa live, eu recebi vários relatos assim no direct. E às vezes até as mulheres não querem falar para não precisar visitar esse lugar de novo, né? E até para não vir aquela culpa, que nem tu, assim, ai, se eu tivesse questionado, se eu tivesse feito diferente, né? Então, além de todo esse sofrimento, fica também a culpa de eu queria ter feito diferente para que a minha filha nascesse de tal maneira, né? Mas vamos lá então, né? Esse começo ele é realmente tenso, assim, porque a gente precisa falar das violências. Eu sou uma enfermeira que eu procuro entregar muita informação para as mulheres que estão gestantes. Existe uma linha de pensamento que pensa que as mulheres não podem ter muita informação, senão elas ficam ansiosas, senão elas ficam com medo. E eu acho que não. Acho que a gestante pegou o teste de gravidez, já tem que andar com um caderninho, tem que estudar, tem que buscar informação, tem que questionar, porque ela precisa ser PhD em parto. Ela precisa ser, porque é a única forma
dela conseguir se proteger, né? E dela conseguir ir atrás do parto que ela idealiza. É claro que aqui a gente vai ver que nem todas as intervenções são violências, né? É importante, às vezes, realmente é necessário. Mas que ela entenda as reais indicações de cada intervenção e que ela possa, né, utilizar isso ao seu favor e ao favor do seu filho. Então, vamos começar a falar, né, sobre o que são as violências, né? Quais são os procedimentos que são violência obstétrica. Então, para quem não sabe nada de parto, eu gostaria de fazer assim, um breve cronograma, né, de como acontece o parto. Então, o parto começa com contrações, né? A mulher vai sentir contrações e as contrações vão ser de 3 em 3 minutos, de 2 em 2 minutos e por aí vai. Elas vão sendo cada vez mais fortes e vão durando cada vez mais, né? E nesse primeiro período do parto, tudo que a mulher quer é chegar em 10 centímetros de dilatação, né? Meu Deus, tudo que a mulher quer é que chegue logo esses 10 centímetros de dilatação. Então, para que os 10 centímetros cheguem, precisa de contração, né? Se não tem contração, não tem parto. A contração ela é dolorosa, mas ela é necessária. Sem ela, não dá para ter parto. E daí vamos falar sobre algumas intervenções nesse período, que é o primeiro período de dilatação, né? O Ministério da Saúde, ele recomenda que as mulheres consigam se movimentar livremente durante o seu trabalho de parto. Por quê? Para que a gente use a gravidade ao nosso favor, né? Então, o bebê, ele tá com a cabeça ali, né, no colo do útero e ele vai descendo porque a mãe está em pé. Então, o peso dele, né, vai auxiliando esse encaixe do bebê e que ele pressione o colo do útero para a mulher ter dilatação. Então, e também já quero fazer um parêntese, que a gente começa a falar sobre isso, e daí vem sempre as pessoas falando, é modismo. Lá vem, né, a feminista agora falar mimimi. Não, gente, isso é embasamento científico, isso é o que a ciência está falando, né? Não é baseado no que eu acho bonito. Não, é o que as evidências mostram. Então, as evidências mostram que a livre movimentação durante o trabalho de parto, ela é sim eficiente e ela vai diminuir, inclusive, o tempo do trabalho de parto, porque a mulher daí vai ter a dilatação mais rápida, né? Do que se ela ficar, por exemplo, presa na cama sem poder se movimentar. Durante esse período também, é imprescindível que a mulher possa comer e possa tomar. Tá? Então, é muito comum os lugares, né, as maternidades, não permitirem que as mulheres façam nenhum tipo de alimentação e nenhum tipo de hidratação. Só que daí, que nem tu disse, né, Nath? Chega no expulsivo, que é a hora que tu precisa fazer força, tu tá com sede, tu tá desidratado e tu tá com fome. Então, como é que eu vou conseguir fazer a minha força direito, né? E daí vem lá aquele assunto de preciso te ajudar a fazer um cortezinho porque tu não tá fazendo a força direito. Mas, poxa, eu tô com fome, eu tô desidratada, né? Então, acaba que uma intervenção vai puxando a outra, né? E, além disso, a gente precisa da ocitocina, que é o hormônio que faz as contrações acontecerem. Então, alguns tipos de violência que podem acontecer nesse primeiro período do trabalho de parto é não permitir que a mulher caminhe, não permitir que a mulher troque de posição, não permitir que ela coma nada, nem alimentos leves, não permitir que ela tome água e utilizar a ocitocina de rotina. Ai, o meu gato está querendo empurrar o celular. A ocitocina, ela é sim necessária em alguns casos, né? Então, alguns casos que tem falha de progressão do trabalho de parto, que esse trabalho de parto não está fluindo, a ocitocina vai ser necessária. Mas é um fluindo, assim, com base em alguns dados, né, que a gente não vai se ater aqui. Não é aquele fluindo que, o profissional do parto, digamos, o médico, tá achando que não tá fluindo, vou botar uma ocitocina. Não é assim, né? É com critérios. Então, a ocitocina, sim, ela tem indicações. Ficar sem comer nada e sem tomar nada não tem indicação. Ficar totalmente deitada não tem indicação também. Então, isso nunca deve acontecer. Já a ocitocina, em alguns casos, sim, ela pode ser necessária, tá? A ocitocina, o que ela vai fazer, né? Quando eles botam esse sorinho, até se alguma mulher aqui passou por isso no seu parto, tu também induziu, né, Nath? Tu sabe que tu vem com contrações. Foi com o MIS ou com a ocitocina? Com MIS.
Fumizo. Ah, tá, show. Isso. Com a ocitocina, o que as mulheres relatam? O nosso corpo, sabiamente, ele vai aumentando gradativamente as contrações, né? Enquanto que com a ocitocina, bota aquele sorinho, as tuas contrações vão ficar bem intensas. Então, a tua percepção de dor, ela é bem diferente, né? Porque tu não conseguiu ir se acostumando gradativamente com a dor. Né? A minha foi porrada. Isso aí, já vai direto para aquela dor mais forte, né? Por isso que a gente deve fazer, assim como todas as intervenções de parto, né? Só realmente se é necessário. Antes disso, peraí que eu vou só tirar o meu gato daqui, porque tá um pouco difícil. Um minutinho. Eu também tinha que ter ido para um lugar que os meus filhos não estão, porque eles demandam muita atenção. Não, voltando. Então, esses são os procedimentos assim que são realizados, né? No primeiro período do trabalho de parto. Causando na live. O Pablo, ele causa sempre, né? Ele não pode ver ninguém que está tendo atenção que não é ele, né? Tá certo. E eu queria também falar sobre outros procedimentos que não são tão recorrentes mais, graças a Deus, mas que algumas pessoas ainda defendem, né? Que é, por exemplo, raspar os pelos, né? Os pelos da vagina, da vulva, eles não interferem em nada o parto, muito pelo contrário, né? Eles não interferem. A lavagem intestinal, que era feita de rotina, e daí a lavagem intestinal, ela abre uma reflexão, assim, sobre para quem que tem que ser confortável o parto. Para quem tem que ser confortável? Para a mulher que está parindo. A mulher não tem que ficar numa posição que é confortável para o médico avaliar, para a enfermeira botar um acesso. Não, a mulher tem que ficar na posição que é confortável para ela, né? A lavagem intestinal, muitas vezes ela era motivada porque a mulher evacua no trabalho de parto. Sim. É muito comum isso acontecer. E daí foi feita uma lavagem intestinal antes disso, né? Só que, gente, se tu não tá preparado para ver mulheres evacuando no trabalho de parto, tu não devia estar na obstetrícia, porque se tu entendesse o mínimo ali de fisiologia, tu ia entender que não dá para dissociar uma coisa da outra, né? É uma coisa natural, que é muito comum. Então, são procedimentos que não têm indicação científica nenhuma e que são feitos e que são ensinados e que vão, né, se repetindo ano após ano, dia após dia. Então, em relação ao primeiro período do trabalho de parto, eu queria falar dessas questões assim mais pontuais. Da admissão também, né? Então, o acompanhante, ele deve ser bem-vindo no trabalho de parto, desde o momento da admissão até a alta hospitalar, né? Então, o acompanhante, ele é assegurado desde 2005. Acho que foi um dos grandes marcos aí, né, na luta por um parto humanizado, por um parto respeitoso, permitiu o acompanhante. O acompanhante é um forte aliado na luta, no combate à violência obstétrica. Então, o acompanhante, ele deve ser permitido, né? Não existe... no SUS, eu atendia muitas pacientes que me perguntavam, no hospital tal, eles aceitam acompanhante? Eu só imprimi a lei, não é uma questão de aceitar, né? É uma lei e é assegurado a gestante isso, né? Então, a gente também precisa fazer valer esse direito. Falando agora, né, das intervenções do segundo período do trabalho de parto. E aí é onde realmente é bem triste assim falar, né? Mas a gente precisa disseminar esse conhecimento. O segundo período, então, para quem não conhece, né, sobre trabalho de parto, é onde começa o expulsivo, que é onde de fato, né, o bebê vai nascer. O expulsivo, ele geralmente começa geralmente não, ele começa quando a dilatação já está completa e quando a mulher sente uma vontade espontânea de fazer força. Então, começa aí, né, uma das coisas que não são respeitadas, né? Geralmente,
Vem então um profissional, faz um exame de toque, tá completo, começa a fazer força. E daí vai vir a contração e as pessoas vão falar: força, 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 força de cocô. E vários outros, né? Eu até tive que postar um Reels hoje, né? Levando na brincadeira, porque não dá para acreditar. Estimulando, então, que essa mulher faça força, faça força, 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 força. E não tem necessidade nenhuma disso. Não existe indicação científica de dirigir os puxos da mulher. Os puxos são as forças. A evidência fala que só é período expulsivo quando, além de estar com a dilatação completa, a mulher sente uma vontade espontânea, incontrolável, porque tu teve um parto, tu sabe que tu faz a força, porque não tem para onde fugir, né? É incontrolável a vontade de fazer força. Então, tu só precisa permitir que ela se entregue para esse momento instintivo e que ela faça a força dela. Então, período expulsivo é a partir desse momento, a força espontânea. E, infelizmente, né, isso, na grande maioria dos casos, não é respeitado. E o que está completa começa a estimular os puxos, né? Então, a força, 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 força de cocô, força aqui embaixo. Tu não tá fazendo força aqui embaixo, ó. Eu não tô sentindo a tua força. O teu filho vai nascer sozinho, porque a mãe dele, né? Falaram isso pra minha mãe, assim, no parto da minha irmã mais nova, né? Que a minha irmã ia nascer sozinha, porque a minha mãe não estava fazendo a força. Olha que violência, né? Horrorosa. No momento que tu precisa de acolhimento, de que tu precisa, de repente, que alguém chegue no teu ouvido e fale: tu vai conseguir, tu tá indo muito bem. Vem alguém e te fala que a tua força não tá sendo certa, que tu não tá ajudando o teu filho a nascer. O impacto A que isso mãe já tem. leva tanta culpa, né? A mãe já, depois que nasce, uma mãe nasce a culpa, como falam, e aí imagina isso já desde o parto, tu já se sente culpada porque tu não ajudou o teu filho a nascer. Exatamente. E os puxos, então, assim, e também a gente precisa trazer lá de trás, né, Nath? Quando a gente falou que não permitiram, de repente, que essa mulher se movimentasse livremente, não permitiram que ela se alimentasse, não permitiram que ela se hidratasse, ela chega num período expulsivo cansada, né? Então, Sim. assim, cansada, ela tá cansada. E ela tá num momento que vai demandar muito, muito esforço da parte dela, né? E às vezes ela chega sem saber também o que espera ela. E tem tudo isso. E ao invés de tu encontrar uma equipe que acolhe esse momento e que entende, não, né? Uma equipe que te julga, que quer que seja rápido. Rápido para quem? Para quem que o expulsivo precisa ser rápido? Para a equipe? Né? Porque para a mulher, não. A gente sabe que o expulsivo pode demorar 1 hora, ele pode demorar 2 horas, se é o primeiro parto. Então, por que a gente tem tanta pressa? Por que tocou 10 centímetros e tem que fazer força e tem que nascer? E se não nascer, vamos abrir mão e piso. E se não nascer, nós vamos botar um fórceps. E se não nascer, né? Que pressa toda é essa que se tem das crianças nascerem, né? Então, começa por aí, né? Começa essa violência de dirigir todos os puxos, de falar que os puxos têm que ser assim ou tem que ser assado e que ela não está fazendo direito. Durante o expulsivo, então, o bebê ele vai saindo do útero e descendo pelo canal vaginal. E, de novo, né? A natureza é muito sábia quando ela pensa em como fazer isso. Então, o bebê, ele não desce rápido pela pelve. Justamente porque o períneo, pela pelve, pelo canal de parto, justamente porque o períneo, ele é uma pele sensível, né? Então, o bebê, ele vai descer devagar para que ele não rompa esse períneo, para que ele não machuque a mãe. Então, tu precisa realmente desse tempo, né? E o bebê, então, ele vai descendo pelo canal de parto. É importante também falar que lá no primeiro período, os batimentos do bebê têm que ser ouvidos de meia em meia hora. E aqui no expulsivo, os batimentos do bebê têm que ser ouvidos de 15 em 15 minutos. Então, também, garantir uma assistência obstétrica segura é, sem dúvida, uma forma que vai contra a violência. Então, assim, ficarem 45 minutos sem escutar o meu bebê é sim uma violência, porque é uma omissão de atendimento, né? Então, vão ficar ali ouvindo o bebê de 15 em 15 minutos.
Quando chega no momento de fato, o bebê sair totalmente do canal vaginal para o mundo que a gente vive, que se ele soubesse, né, Nath? Não sei. Se ele soubesse o que tá por vir, eu acho que eu vou ficar aqui. Acho que ele voltava, né? Ele vai chegar, então, ali, já vai estar visível a cabeça do bebê para quem está fora, para quem está externo. Essa partezinha aqui, o bebê ainda não vai ter saído toda a cabeça dele. Que daí, se sair toda a cabeça e o bebê volta, é outra coisa que eu vou contar para vocês depois. Mas não, vai estar essa partezinha aqui do bebê para fora. Pensando nessa forma de massagear o períneo e prevenir que a mãe tenha uma laceração, que a mãe tenha um corte no períneo, o que vai acontecer? Vai vir uma contração e ele vai... Vou fingir aqui, né? Aqui tá o períneo e aqui tá a cabeça do neném. Vai vir uma contração, ele vai vir e vai voltar. Vai vir e vai voltar. Que daí ele massageia o períneo e prepara esse períneo para a saída de fato dele, da cabeça e dos ombros, né? Que são a parte assim mais delicada. E isso é uma coisa natural e que a natureza fez para justamente prevenir as lacerações. O que acontece? Não está saindo. Meu Deus, está trancado. Não. É só a fisiologia do parto acontecendo, né? Então, nesse momento de vai e vem do bebê, que é perfeitamente natural e perfeitamente fisiológica, o que o profissional sugere? Então, quero mostrar para vocês. Vamos pensar que aqui é o clitóris e aqui é o ânus, né? E aqui o canal vaginal. Com a cabeça já do bebê ali, o profissional vai posicionar a tesoura para fazer a epísio ou desse ladinho, nessa diagonal, ou nessa diagonal. Então, ele vem e fala para a mãe, Nath, eu vou ter que dar uma ajudinha para ela nascer. Posso? Né? Ou, Nath, eu preciso fazer isso para salvar o teu neném. Né? Episiotomia não salva ninguém. Episiotomia não tem nenhuma indicação científica. Nenhuma indicação científica. Então, só é possível que a medicina e que a enfermagem realizem procedimentos sem autorização quando há risco de morte iminente. Aí nós podemos fazer sim, né, para salvar a vida de alguém sem ter autorização. Episiotomia não salva nenhum bebê, tá? Então, que nem no teu caso que foi uma bradicardia fetal, então os movimentos, os batimentos do teu bebê diminuíram, é de se pensar num fórceps, é de se pensar de outras coisas para salvar esse bebê, não uma episiotomia. Né? Uma episiotomia não é o que salva o bebê, tá? Então, é feito esse corte e muitas vezes esse corte ele é justificado. Eu vou cortar para evitar que corte naturalmente, que daí vai ser pior. Qual é a lógica de eu cortar para evitar um corte? Não faz sentido. Sim, sendo que muitas vezes, quando acaba tendo o corte natural, ele é muito menos agressivo à mãe, né, à mulher, do que o que eles realmente fazem, né? Isso aí. A epísio, ela já é uma laceração de 2º grau, né? Então, nós temos as lacerações divididas em 4 graus e a epísio já é uma laceração de 2º. Então, e fora que, assim, a nossa pele íntegra, ela tem uma dificuldade para se cortar. Quando a gente já tem um corte, é muito mais fácil esse corte continuar do que a pele íntegra se cortar. Então, o que acaba acontecendo é que é aberta a epísio com a técnica adequada. A gente não está aqui para questionar que a técnica é ruim, mas aí com o movimento, com a saída do bebê, essa epísio aumenta, né? E ela vira daí uma laceração de 3º ou até de 4º grau. E quando a gente fala na epísio, a gente está falando também de saúde sexual, né? Porque a gente precisa falar sobre isso. Essa mulher, ela não vai ser uma mãe sagrada que não transa pro resto da vida. Não! Aquela mesma vagina que está saindo o bebê dela, também é uma vagina que ela quer sentir prazer. E não cabe a nós, profissional de saúde, tirar isso dela. Né? Por isso que hoje nos meus stories, quando eu chamei para live, eu falei que também é uma luta feminista. Porque é sobre acharem que os nossos corpos são de outros e são nossos.
né? Então, as mulheres falam anos depois, bah, até hoje os meus pontos da epísio me incomodam. Até hoje, tem mulheres que vai até a coxa, os pontos do parto, né? E não é justo que furtem dessas mulheres elas não poderem se olhar no espelho e não gostarem da forma que as suas vaginas ficaram. Não é justo isso, né? Então, a gente também precisa falar. Muitas vezes as intervenções são justificadas no sentido de mas agora tu tá bem com teu filho no colo. Seja agradecida, seja grata. Mas e todos os outros impactos? Não é uma guerra que eu quero sair dessa guerra sob qualquer circunstância, sob qualquer valor, sob qualquer preço. Não, eu tô indo parir meu filho, eu quero parir com tranquilidade, com segurança, que isso não seja uma coisa que vai ter efeitos negativos para o resto da minha vida, né? Então, a Nala também quer participar. Então, a epísio, bom para dar uma descontraída, né, nesse assunto que é bem tenso, assim. A epísio, então, ela vem nesse momento do vai e vem da cabeça do bebê. Outra coisa, outra violência que vem nesse momento é a manobra de Christeler, né? Que eu também fiz um post, quem quiser ver. A manobra de Christeler, ela é justamente para segurar o fundo uterino e para inibir esse vai e vem do bebê. Repito, que é totalmente fisiológico e totalmente esperado, né? Então, é aplicada uma força ali para que na hora que, né, parar a contração, o bebê não volte, tá? A manobra de Christeler, ela foi banida pela Organização Mundial da Saúde. Então, ao contrário da episiotomia, que alguns profissionais ainda querem bancar ela, ainda querem dizer que ela é eficaz para alguns casos, se utilizando de pesquisas científicas muito rasas e que não trazem nenhuma justificativa. A manobra de Christeler, não. Já foi comprovado incansavelmente que ela não é indicada, que ela não serve para nada e que, então, os benefícios dela não são comprovados e que, enquanto os malefícios, né, e os possíveis danos são extremamente graves, assim. Então, manobra de Christeler, as mulheres que pariram há mais tempo, chegava a subir mais de uma pessoa para o colo da mulher para fazer a manobra de Christeler, né? E hoje é uma coisa assim, segura ali o útero dela, entende? Tá um pouco mais mascarado, mas ainda acontece. E acontece no convênio, acontece no SUS, aconteceu no caso da Chantal na rede Dior, né, que é uma rede super chique, assim, hospital. E acontece diariamente, né? A manobra de Christeler não tem também, que nem a epísio, indicação nenhuma, indicação científica nenhuma. E toda manobra de Christeler é uma violência obstétrica, não tem o que se discutir em relação a isso. E lembrando, né, Nath, é um procedimento fisiológico, esse vai e vem da cabeça do bebê. Então, por que a gente precisa consertar isso, né? Por que eu preciso ir lá e, não, isso aqui não está funcionando? É como se os corpos femininos não fossem funcionais. Olha, o teu corpo não está funcionando. E eu vou ter que vir aqui com o meu conhecimento consertar. E não é isso, né? Quando o parto, ele foi totalmente direcionado para o hospital e a cesárea veio com essa força, foi útil que o parto fosse uma coisa super violenta, que o parto fosse uma coisa super temida, para que as mulheres quisessem a cesárea. Sim. Então, é útil para todo um sistema, né? Que isso continue se reproduzindo. É útil para esse sistema, porque no momento que parir for uma coisa possível, for uma coisa bonita e seja uma coisa que as mulheres queiram, o que vai acontecer com as cesáreas? Vai ficar para os 15% dos casos que elas são realmente necessárias, né? Sim. E que tu disse que a gente quer fazer uma live sobre isso, então... Sim. Nossa, tem muita indicação de cesárea, né? Que a gente acha super normal. Sim. E que, meu Deus, não tem necessidade alguma. E muitas vezes esse medo é colocado nas mães, né? Eu tenho muitas amigas que elas falam de... não, eu quero cesárea porque eu tenho medo de eu não conseguir, ou, né? Enfim... por várias coisas que a sociedade coloca na cabeça da mãe, né, da mulher. Como a gente estava falando, né, os animais são um exemplo disso, né, os animais parem sozinhos, por que a gente não vai conseguir? Sim, com certeza. A Nala falou de animais, a Nala queria
Sim, ela concorda que os animais têm os seus partos sozinhos. É que, na verdade, assim, é que nem a gente comentou, é útil, né? É útil para toda essa indústria que a gente sinta medo de parir. É útil para tudo isso, né? Eu ouvi um relato hoje de uma colega que ela estava num parto, assim, no centro obstétrico, e a, a parturiente estava super empoderada, assim, ela quis inclusive ficar nua no parto dela, né, para quando a bebê dela nascesse ela pudesse fazer um contato pele a pele. Ela estava vocalizando, super compenetrada no parto. E um profissional médico olhou de longe e falou: ah, vamos ver quem é que manda no parto, alguma coisa assim, né? E durante o expulsivo, ele falou a famosa frase: eu vou ter que abrir um epísio para salvar o teu nenê, né? Ou nós vamos ter que fazer uma cesárea para salvar o teu nenê. Eu vou dar uma seguradinha no teu útero para salvar o teu nenê. Então, assim, se eu ainda não sou mãe, mas eu imagino que no momento que aquilo ali estiver na minha barriga, eu vou querer proteger aquele serzinho com todas as minhas forças. Então, se uma pessoa que detém o conhecimento me falar que precisa fazer algo para salvar o meu nenê, eu vou aceitar se eu não tiver informação. Não, se eu não tiver informação bem coerente, sabe? Para eu poder bancar isso de não, meu bebê não vai morrer se ele não abrir uma episiotomia. Mas eu entendo que na hora tu tá tão vulnerável, que tu quer tanto proteger o teu filho, que tu acaba cedendo. E é disso que se vale a indústria. E é disso que se vale a violência obstétrica. Porque as mulheres querem os seus filhos no colo. E elas querem os seus filhos no colo com segurança, com saúde. Então, tudo que for proposto para essa mulher que já está abalada, que já está num ambiente que ela não conhece, que às vezes, se ela quer um parto humanizado, ela é vista como estranha dentro do centro obstétrico, que nem tu falou do teu plano de parto, ela acaba cedendo, né? E daí que a gente fala que ter informação possivelmente seja a nossa principal arma para combater a violência, né? Tem coisas que são muito grandes que a gente precisa para combater a violência, que é mudar a forma que se ensina a medicina, a enfermagem, que é mudar todo esse sistema machista e patriarcal em que a gente vive. E isso são coisas grandes, realmente, né? Talvez as próximas gerações consigam entregar para as outras um mundo melhor do que a gente está hoje, né? Mas as pequenas mudanças é entregar informação para as mulheres, para que elas questionem, que nem tu falou, de repente, se tu tivesse um pouco mais empoderada, e daí não é culpa tua, né, Nath? Todo um sistema. Sim. Tu ia questionar, tá, mas doutora, quanto que deu os batimentos da Isa? E pode ser que nem tava baixo os batimentos. Sim, com certeza. Né? E a violência obstétrica também é isso. Fazer um exame de toque naquela mulher que tu quer fazer uma cesárea, porque é 24 de dezembro, e ela já tá com muita dor, e ela chega no hospital e faz um exame de toque, e tu fala pra ela, ai, tá com 3 para 4, quando na verdade ela já tá com quase 10 centímetros de dilatação. E daí ela pensa, nossa, se com 3 para 4 eu tô morrendo desse jeito, eu não quero, vamos pra cesárea, né? Então, sim, omitir as coisas também é uma forma de violência. E eu sei que a gente está se encerrando já, né, para o final, mas também a gente pensar que olhar o profissional médico ou o profissional de enfermagem, eu falo do profissional médico, porque é sim uma profissão que a gente olha com esse respeito do tipo, eu não posso incomodar o médico, né? Olhar ele como essa pessoa te deixa muito suscetível a uma violência obstétrica. Eu não estou falando aqui de respeito, todas as pessoas merecem respeito, independente da profissão que elas ocupam, da cor da pele delas, né, da orientação sexual e tudo mais. Todas as pessoas são dignas de respeito. Agora, tu colocar uma pessoa numa posição onde ela não pode ser questionada, onde tu não pode fazer uma pergunta, te coloca numa posição que tu fica mais vulnerável, né? Porque daí tudo que aquele profissional fizer, tu vai acatar. E a gente sabe que, como todas as outras profissões, existem bons e maus profissionais, né? Então, que as mulheres... Amiga, para quem acredita na astrologia, essa é a sombra do Mercúrio retrógrado que está entrando dia 14.
Bem-vindo, Mercúrio, seu lindo. Tudo bem, tudo bem. Vamos esperar o pessoal voltar. Não, e o pior é que eu ficava entrando na live e ficava aparecendo a última frase que eu falei. Ai, que voz chata que eu tenho. Ai, ninguém merece. A gente escuta, já não gosta muito, assim, de se ouvir. Dor. Não, mas já vai dar certo agora. Volta, gente, por favor. Ai, que tristeza. Ai, Mercúrio retrógrado tá aí, rindo da nossa cara. Eu tava, na hora que caiu, demorou um pouquinho para eu perceber. E eu tava olhando alguns comentários e vi ali que a Karine colocou, né, sobre a gente ter medo do parto em função, né, de toda essa violência que a gente escuta, né? É claro que a gente vai ter medo disso, né? Porque a gente só ouve relatos ruins nas consultas de puerpério, né? Então, de retorno das mulheres que tinham um parto e que eu, assim, ficava muito feliz de escutar um relato positivo, né, das mulheres, assim, falando, foi tudo ótimo, não me arrependo, foi ótimo. Eu falava para ela, espalhe essa informação, espalhe essa informação, né, divulga isso para que eu não posso te dar atenção agora. Divulga essa informação para que mais mulheres saibam que é possível ter um parto respeitoso, adequado, né? Porque realmente, e também as mulheres grávidas, né, Nath? Porque como na consulta como doula ou na consulta enquanto enfermeira, e eu vou trabalhar os medos das mulheres. A Nala está espalhando informação, isso aí. E eu vou trabalhar, a mulher fala para mim, eu não quero parto normal de jeito nenhum. E aí, como a gente sabe, né, que o parto normal é o melhor para a mãe e para o bebê quando ele é possível, eu preciso visitar com ela o porquê que ela não quer um parto normal, né? E daí tu vai ver que é a violência obstétrica, né? O impacto que vai ter essa divulgação do caso Chantal vai ser em dois eixos, vai ser nas mulheres, nas pessoas, né, como um todo, se sentirem revoltadas com o que acontece e utilizar essa revolta para propor algum tipo de mudança, mas ao mesmo tempo, outras mulheres vão ter medo do parto. Porque tu olha aquilo e tu pensa, nossa, eu não quero passar por isso. E daí surge a cesárea como uma oportunidade para não passar por isso, né? E aí, claro, é linda a cesárea, né? É difícil quando um profissional propõe a realização da cesárea, é muito difícil ele falar sobre os riscos, sobre o pós-operatório, sobre a depressão respiratória da RN, que não sabia que ele ia nascer naquele horário, então ele nem sabe. Opa, pera, que isso, né? Por que tá me tirando daqui? Então, sobre isso não é falado, né? É falado sobre a coisa linda, maravilhosa, prática. Então, e também aproveitar esse gancho, assim, já dou sequência no que eu vinha falando, mas aproveitar esse gancho para falar que não são as mulheres que fazem cesárea que devem ser atacadas. É o sistema que deve ser atacado. Sim, com certeza. Né? Então, uma mulher que teve cesárea, ela não é menos mãe porque ela fez cesárea. Até porque se ser mãe fosse parir de parto normal e amamentar, ia ser muito fácil, né? Até onde eu sei, ser mãe é muito mais difícil. Quem dera fosse só isso. Exatamente, né? Então é muito mais difícil que isso. Então, não é a via de parto que diz se uma mulher é mãe ou não é. Não é as mulheres que fazem cesárea que a gente está combatendo e mostrando, né? É o sistema que faz com que as mulheres tenham cesárea, que induz elas a fazer cesárea, né? É sobre isso, né? E não as mulheres que, da mesma forma na amamentação, não é as mulheres que deixam de amamentar, é sobre o sistema das fórmulas, dos bicos, das mamadeiras, né? É os pediatras que gostam de prescrever. Então, é sobre isso e não sobre as mães, né? Por favor, não ataquem as mães. A mãe já tem tanta coisa para lidar, gente, ficar lidando com os palpites é tenso.
É Às vezes dá tenso. vontade assim, ó, de mandar longe. Sim. Eu queria só ver ali, a Ju colocou. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Sobre uma violência A obstétrica. doutora me chamou de gordo o tempo todo. Chorei horrores depois. Que absurdo. Sinto muito, Ju, por tu ter passado por isso. Mas é isso, é porque acham que os nossos corpos são de opinião pública, né? A sociedade, ela diz sobre os nossos corpos o tempo todo, como eles devem ser, como eles não devem ser. E daí é claro que na hora do parto, que tu também tá vulnerável, a mulher mais empoderada que existe, ela vai estar vulnerável no parto, né? Por todas aquelas questões que a gente já falou. E daí se valem dessa vulnerabilidade para botar em prática todo esse machismo, né? Toda essa questão também de achar que o nosso corpo... Ninguém pediu opinião da médica, né, Ju? Muito triste passar por isso. E, né, gordofobia é horrível, né? Ainda tem que passar por isso no parto. Ninguém merece. Deixa eu ver aqui que teve mais um comentário que eu queria ver. Eu não consigo... Depois teve uma moça que falou muito importante o tema abordado, a Paola. Muito importante o tema abordado. Se na minha gestação eu tivesse a oportunidade de ouvir vocês, teria sido diferente. Verdade, mas a gente tem que aproveitar, Paola, a tecnologia e usar ela ao nosso favor, né? A gente tem que usar essa liberdade que a gente tem de procurar a informação ao nosso favor. É como eu disse, às vezes, não estou colocando a culpa na gestante, não é isso. Mas eu percebo que às vezes a gestante, até por causa desse modelo da hierarquia médica, ela não vai atrás, porque ela confia cegamente, né, no que o profissional está propondo para ela. E a gestante é a maior interessada. É claro que na saúde a gente agradece muito a confiança que os pacientes têm na gente, né? Isso é uma coisa muito linda. Mas já que a violência obstétrica é uma realidade, já que a gente sabe que 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica no Brasil, a gente precisa se proteger, né? Então a gente precisa utilizar a informação para que as mulheres saibam. O caso da Chantal, voltando, ela falou meses depois, né? E tiveram ainda pessoas que falaram, nossa, ela falou meses, oportunista. Não, gente, porque não é assim para tu assimilar que tu sofreu uma violência. Tu não quer olhar para o teu parto e dizer que o nascimento do teu filho foi uma violência. Tu não quer precisar falar isso. Então, não é tão simples quanto parece. É muito Muita coisa para traumático. assimilar também, né? Você tem que assimilar, exato. E daí tu quer acreditar que aquela pessoa, aquele profissional que tu entregou esse momento tão importante nas mãos dele, ele agiu da melhor maneira para trazer o teu filho no mundo. Tu não quer olhar para ele dessa forma, né? Mas os procedimentos eles precisam ser questionados no sentido assim de conversar. Olha, eu sou a mais interessada, então eu quero saber o porquê, isso, aquilo, né? E também aproveitar bem marqueteira, né? Mas para quem quer ter esse conhecimento, eu proponho muito isso no meu Instagram, né? Meu Instagram é para isso, para a gente conseguir dividir informação, para que a gente auxilie, né, nessa luta. É só assim que a gente vai conseguir dar algum passo. Verdade, gente, sigam porque ela passa informação de forma leve e engraçada, então vale muito a pena. Sim, hoje ainda falaram uma veia artística. Sim, tô juntando tudo no meu Instagram, né? A Karine colocou ali do papel do acompanhante, né? A gente também já citou o acompanhante, ele é fundamental, porque o acompanhante, ele está, sim, muito envolvido, só que em relação aos hormônios, às dores, não tanto quanto a mulher, né? Então, ele consegue ali, que nem tu falou, lembrar daquilo que eram os desejos da mulher, e daí é importante que o acompanhante se prepare. Não adianta o acompanhante cair de paraquedas no centro obstétrico, que ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Verdade. Porque ele vai ver também a pessoa que ele ama com dor. Então, pode ser que ele, inclusive, seja uma das pessoas que vamos fazer uma cesárea, pelo amor de Deus, né? Então, exatamente. O Gustavo, até deixa eu te interromper um pouquinho. Não, O Gustavo, claro. a gente estudou juntos, assim, né? E aí eu falava pra ele, vai ter uma hora
porque eu vi documentários, enfim, que a gente realmente sai de si, né? Assim, na dor, e realmente a gente parece estar em Nárnia. A gente não consegue ver nada, enxergar nada, só aquela dor. E o Gustavo falava isso, a sorte que eu sabia qual era o nosso objetivo ali, porque tinha horas que eu não aguentava te ver daquele jeito e eu tinha vontade de pedir uma cesárea para ti, porque é difícil, com Sim. certeza, é muito difícil, né, para acompanhante, ele tem que estar muito certo ali, os dois têm que estar muito conectados naquilo ali, né? Isso aí. E para o acompanhante ser, então, uma pessoa que vai lembrar a mulher, né? Que nem tu falou dos objetivos, dos desejos dela antes de ter entrado em trabalho de parto. A gente também precisa falar do papel da doula, né, Nath, nesse cenário. Eu estava revisando, aqui no Rio Grande do Sul, a gente infelizmente ainda não tem uma legislação estadual que permite, né, que fale assim, os hospitais precisam aceitar as doulas. Isso tem em Santa Catarina, tem em outros estados, aqui no nosso ainda não. E não tem nenhuma legislação a nível nacional, né? Assim como a lei do acompanhante, que diga é obrigatório. Então, realmente, cada hospital acaba ter o bom senso, né? Para deixar ou não a doula entrar. O que geralmente acontece, que é o que acontece em Tramandaí, é permitido um acompanhante, né? Então, ou o parceiro, a parceira, a mãe, enfim, o acompanhante de escolha da parturiente, ou a doula, né? E daí a gente vai entrar numa discussão assim. Não dá para furtar, né, a presença dessa outra pessoa que é importante também para a mulher. O ideal seria que a doula pudesse entrar, né, junto com a parceria, com a mãe, enfim, né, com esse outro acompanhante. E a doula, ela é fundamental na luta contra a violência obstétrica, porque ela vai fazer essa discussão ali com o médico, né? Ela vai estar ciente do plano de parto. Muitas vezes é a doula que constrói esse plano de parto junto com a mulher. Então, ela sabe do que eram os desejos da mulher, e no momento em que a mãe e o pai estão bastante envolvidos com aquele parto, ela consegue ser a pessoa que está vendo de fora, com um certo distanciamento, que vai permitir que ela, né, consiga se posicionar. E, além disso, né, a mulher ter a dor dela tratada de uma forma humana, então que tu consiga minimizar a dor, facilita também com que essa mulher se sinta renovada, né, para fazer valer os seus direitos. Então a gente também precisa falar sobre isso, né, sobre a importância do acompanhante e da doula, além de uma mulher bem informada, né, para a gente conseguir combater a violência. Eu quero ler uns comentários ali, Nath, tu consegue? Eu não consigo ler aqui. Tá. O papel de vocês, Paula, o papel de vocês vai ser fundamental na vida de muitas mulheres com esse tema discutido. Com Tomara. certeza. E vamos, vocês também, gurias, vocês levem esse conhecimento adiante. Vamos multiplicar, né? Vamos multiplicar. É um assunto de utilidade pública. Não é só para quem está gestando ou para quem quer gestar, é para todo mundo. Eu gostei que meus amigos viados estão tudo aí na live, né? É isso aí. É uma luta de todos. Comentamos. É sobre isso, né, gente? É para todos, assim, não é para as mulheres. É uma luta de todos nós, né? Com certeza. A Gé Constante pediu para te falar um pouquinho mais depois como funciona o plano de parto. Tá no nosso roteirinho, vamos falar. A Amanda, exatamente. Fiquei remoendo, é terrível. Hoje eu entendi o que passei. Me curei dessa dor e transformei em loser de informar as gestantes que passam por mim. Com certeza, com certeza. Ali, em poder de informar as gestantes que passam por mim. Com certeza. E é uma atitude muito altruísta da tua parte, né? Utilizar o teu relato para conseguir informar outras mulheres, né? Então, e assim, os relatos negativos, eles muitas vezes são no sentido de desestimular que as mulheres tenham um parto. Mas esse não é o caminho, né? Nós temos altas taxas de cesárea, nós não precisamos que mais mulheres nem tentem um trabalho de parto, ou que mais mulheres sejam levadas a cesárea agendada. Nós precisamos de mais partos no Brasil, né? Então, que esse relato negativo, que nem tu colocou ali,
Amanda, que bom que tu tem essa tua atitude, porque tu traz o teu relato negativo, mas não deixa de apoiar o trabalho de parto normal, né? É importante também isso, porque a gestante, ela se vê num círculo de várias pessoas, né, falando para ela, não tem parto, parto é horrível, foge disso, pelo amor de Deus, porque eu sofri. E aí, né, ela acaba realmente desistindo. Sobre o plano de parto, que bom que a Jéssica lembrou, ele é sim um excelente instrumento. Não vou negar que existe sim muita resistência por parte da equipe de receber um plano de parto. Tainá, eu vou te fazer uma outra pergunta que também é sobre o plano de parto. E aí a gente já responde as duas juntas. Sim. A Daisy, a Dani Bosco colocou: Guria, sobre a autenticação do plano de parto, já ouvi relatos de gestantes com medo de fazer por medo de retaliação durante o parto. O que vocês pensam sobre isso? Eu nunca vi isso acontecer, né? Eu nunca vi essa parte da autenticação. Eu acredito que assim, ó, depois a Nath vai falar um pouco sobre essa parte. Mas o plano de parto é uma forma de registrar aqueles que eram os desejos da mulher. Então, assim, para que depois do parto se saiba que determinados procedimentos que foram realizados, né, se for o caso, não teriam sido aprovados pela mulher antes do parto. Justamente pensando que essa mulher vai estar num momento vulnerável, né? E que é interessante, então, que ela já deixe acordado e registrado os desejos dela antes do parto, que nem a gente falou. Chega no momento das dores, ela pede cesárea. Não quer dizer que ela queria cesárea, né? A mulher em trabalho de parto, ela não está em condições de fazer todo esse discernimento. Então, é importante que esses acordos sejam feitos e registrados antes do trabalho de parto. Então, o plano de parto ele serve para isso. Ele é um instrumento que vai elucidar para a equipe os desejos da mulher e que futuramente, num processo judicial, depois a Nath vai falar um pouco melhor, ele vai ser uma forma de provar, né, que, por exemplo, a epísio que foi realizada não era um desejo da mulher. E daí, para comprovar, então, uma violência obstétrica, ele acaba sendo útil. Quando você fala em registrar ali, né, esse plano de parto, acredito que seria mais também nesse intuito, né, de fazer valer o valor, assim, desse documento. Acredito que o mais importante seja as mulheres utilizarem o plano de parto e cada vez mais fazer valer as suas escolhas. E é muito importante também que as mulheres façam um plano de parto, que elas saibam que elas estão colocando no papel também, né? Porque não são raros os casos em que a equipe que recebe esse plano de parto na maternidade questiona, tá, mas tu sabe o que é tricotomia que tu colocou aqui que tu não quer? Justamente, sabe, nesse sentido de, né, tu quer tanto, mas tu nem sabe do que tu tá falando. Então, é importante que a mulher estude, né, e saiba. Não, eu não quero isso porque eu sei que isso, né? Então, esse plano de parto, ele deve ser, sim, realizado, ele é um instrumento excelente, mas desde que a mulher saiba o que ela está colocando ali também, né? Quando ela coloca que ela não quer determinado procedimento, em nenhuma hipótese. De repente, colocar uma ocitocina em nenhuma hipótese não seja adequado, porque pode ser que em algumas hipóteses seja necessária a ocitocina, né? Então, é importante também isso. Eu não quero episiotomia em nenhuma hipótese. Sim, porque ela não é válida para nada, né? Sim. Então, outros procedimentos precisa cuidar a forma de colocar, porque outros podem ser, sim, necessários, né? Eu gosto sempre de falar sobre o fórceps. O fórceps é um instrumento que é bem agressivo aos olhos, mas em alguns partos o fórceps é necessário. E existem inúmeras indicações para o uso de fórceps, indicações com embasamento científico. São questões graves, são casos extremos? São, mas existe indicação. Então eu posso colocar no meu plano de parto que eu só quero o uso de fórceps se estritamente necessário, se estritamente indicado. Da mesma forma cesárea, eu só quero uma cesárea
ser tais e tais indicações, né? Então, cuidar também essa parte do plano de parto. A Dani colocou que na Exatamente. Argentina o plano de parto é autenticado. Achei que no Brasil também fosse. Que legal, Dani. Isso quer dizer que a Argentina já está, né, uns anos aí na nossa frente. Muito legal. É um respaldo a mais, né? É um respaldo a mais tu ter esse documento autenticado, com certeza. O meu aqui, eu levei duas cópias, né? Levei uma para ficar com eles e uma para eles me assinarem e me devolverem. Não me devolveram, né? Mas assim, serviu também como para eles entenderem que eu estava ciente do que poderia ocorrer ou não, de que eu tinha conhecimento, então para isso me ajudou muito, assim. Porque todas as enfermeiras, elas vinham conversar comigo a respeito do plano de parto, tirar dúvida, até mesmo isso, assim, mas por que tu não quer tal procedimento? Elas vinham me perguntar. Eu, por isso, né? Então, para mim, isso me ajudou na questão de elas verem que eu estava, que eu tinha Expor as tuas conhecimento, vontades, né? e saber que tu sabe o que tu tá falando, né? Aí te Sim, tira dessa posição de vulnerabilidade, né, Nath? Porque tu tá sim, falando com uma pessoa que tá bem informada. Da mesma forma que nem agora esse caso. É uma mulher rica, branca, hétero, cis, e ela não é a parcela da sociedade que mais sofre com a violência obstétrica. A violência obstétrica atinge muito mais a mulher pobre, preta, de periferia, LGBTQIA+. Então, a gente precisa pensar que essa ausência de conhecimento em relação à obstetrícia, ela é um instrumento para que a violência continue acontecendo. E no momento que tu demonstra que tu tem o conhecimento, inibe essas práticas, né? Até porque se ela tem o conhecimento de buscar isso antes do parto dela, já me dá um medinho que ela vai poder justificar isso depois para cobrar aquilo que é direito dela, daquilo que ela se sentiu violentada. Então demonstra para esse profissional que tu não tá nessa parcela de pessoas que não sabe o que está acontecendo, que não caiu ali de paraquedas, né? Isso é muito importante. E mais uma vez, eu também sou enfermeira, eu não sou perfeita, né? E eu não estou aqui incitando que ninguém trate nenhum profissional com falta de respeito, com falta de educação, né? O que a gente está falando é sobre falar de igual para igual, né? E propor discussões para o bem das mulheres e dos seus bebês, né? Em nenhum momento é para atacar uma determinada classe, até porque eu preciso reconhecer que a enfermagem também pratica a violência obstétrica, né? Então, em alguns momentos a gente fala da medicina, mas a enfermagem também pratica violência obstétrica, né? Então, que isso fique bem claro. dá Da uma minha olhada parte por é isso, Nath. Eu não sei se tu quer falar sobre esses procedimentos jurídicos, né, de uma mulher que sofreu violência obstétrica, quais as providências que ela pode tomar, enfim, né, para depois que isso acontece. Vou falar, vou dar mais uma olhadinha aqui, ver se tem mais alguma dúvida. Mandem dúvidas. Podem mandar dúvidas, meninas, essa é a hora. É. Então, com a Prof Top aí. Tu que é muito gentil. Não Amiga, sou tua respeitaram meu fã, plano né? de Sou tua fã. Não respeitaram meu plano de parto. Perdi a Golden Hour. Minha filha foi para baixo de uma torneira gelada quando pedi que não. Assim, violência neonatal, né, Amanda? Também, né? Então, dar banho antes do tempo, tirar do colo da mãe para medir, pesar, sendo que não tem necessidade nenhuma. Infelizmente, né, não dá tempo da gente falar aqui sobre, mas me segue lá no Insta que futuramente vai ter post, sim, sobre violência neonatal, que a gente também precisa falar sobre isso, com certeza. Desculpa, eu te interrompi, Nath. Capaz. Então, na parte, né, jurídica do que pode ser feito quando tu sofre uma violência obstétrica, né? Essa parte seria da Jéssica, né, nossa advogada, porém hoje ela está dando aula, então ela me passou aqui por cima, né, um resuminho do que eu poderia passar para vocês terem essa informação. Então, no mundo jurídico, né, provas são importantíssimas. Então, o que vocês tiverem, né, tudo que vocês tiverem relacionado ao parto para poder trazer, para poder se respaldar, caso você precise, né, juridicamente, como fotos, filmagens, nome das pessoas que estão ali, né, que presenciaram e que podem servir como testemunha.
E além desse nome, CPF e endereço dessas pessoas, né, para também depois servirem como testemunha. O prontuário médico, que é um direito da mulher sair do hospital com esse prontuário, né, relatando tudo que foi, todos os processos que foram feitos com a mulher, enfim. Também é um respaldo, né, também é uma prova para vocês poderem usar. E o que pode ser feito, né, denunciar no conselho de classe respectivo, né, do profissional respectivo ali, que pode ser o CRM, se for um médico, o COREM, o COFEM, né, enfim, técnico de enfermagem, enfermeiro. Então, denunciar direto no conselho de classe, registrar um boletim de ocorrência, e ainda existe a possibilidade de entrar com uma ação indenizatória para requerer danos morais e até danos materiais, né? Caso a mulher tenha que ter gastos médicos e com medicamentos, com cirurgias para reparar algum dano possível, né, que tenha ficado do parto. Então, resumidamente, é isso, né, que pode fazer através das vias jurídicas. E não sei se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês querem saber de mais alguma coisa, podem mandar aí. Aproveitar enquanto o pessoal não manda dúvidas, né, Nath? E é importante falar que já tem algumas demonstrações que a manobra de Christeler, por exemplo, ela não é registrada no prontuário, né? Então, daí a importância de também buscar outras provas, né, outras formas de se comprovar a violência, porque a manobra de Christeler, por ela ter sido banida, né, então, mesmo quando a mulher solicita o prontuário, provavelmente no prontuário não vai estar descrito que foi um manejo do período expulsivo, né? Não Sim, vai estar muita descrito. coisa pode ser omitida, né, no prontuário, na Muita verdade. coisa, mas quando a gente fala, por exemplo, da Epísio, que ainda é aceita, e inclusive a Epísio ali no Fantástico, quando o Dr. Braulio, foi falar sobre Epísio, ele relativizou a Epísio, ele falou que em alguns casos é necessário, e não é em alguns casos. Então, como no Brasil ela ainda não foi banida, as pessoas ainda colocam ela no prontuário, né? Até porque daí vai ter os pontos e precisa ser registrado. Agora, a manobra de Christeler, ela não é colocada, porque o Conselho de Enfermagem proíbe que o profissional de enfermagem realize a manobra de Christeler. Até onde eu sei, o Conselho de Medicina não tem nenhuma regra interna, né, em relação a isso, mas a enfermagem tem. Então, a equipe de enfermagem é proibida de realizar Christeler, né? Então, certamente, na grande maioria dos casos, não vai estar no prontuário esse tipo de manobra, e daí a importância de tentar registrar de outras formas, né? Numa foto, alguma coisa nesse sentido. Então tá. Nem nada de dúvida, só nos chamando de maravilhosas, arrasaram. Tá, pode ser isso também, se não tiver dúvidas. Estão aceitando, Isso, pode ser, pode ser. Manda mais. Mas acho que é isso, né, Nath? Acho que a gente já vai isso. encerrando, agradecendo, quero te agradecer o convite, né, por terem aberto esse espaço para a gente falar desse assunto tão importante, né? Fico feliz que as pessoas comentaram aqui que acharam úteis, né, as informações que a gente trouxe. Me coloco à disposição sempre que for assuntos dessa pauta, tu sabe que já pode confirmar minha presença, estou dentro, né? E muito obrigada a todos também que acompanharam, né, a nossa primeira live de muitas, talvez. Vamos ver. Vamos fazer live nesse Brasil todo. Quando o Mercúrio não estiver retrógrado, tá, gente? Sim, primeiro a gente faz todo um mapa astral para ver se dá para rolar live. Ali, importante dizer que uma ação de indenização serve também como uma medida educativa para que isso não se repita. E que bom que existem profissionais que nem vocês, gurias, para dar esse suporte. Arrasaram demais. Obrigada, amigo. Verdade. Tem toda essa questão também de servir de educação para que não se repita, porque se fica impune, acaba que as pessoas, né, se sentem mais confortáveis de continuar praticando essas coisas. Verdade. Bem colocado. Incrivelmente necessária essa live. Parabéns. Obrigada a todas as informações importantíssimas. Adorei. Parabéns, Kelly, querida. Obrigada, gente.
Ai, a Ai, gente que vai ter bom que que vocês encerrar, gostaram. infelizmente. A gente até ensaiou ontem, gente, de tão nervosa. Só a parte da internet que a gente A não. gente não tinha ensaiado. Não sei o que deu. Sim. Então tá, pessoal, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada por todos estarem aqui conosco, todos que participaram. Foi maravilhoso. E com certeza viremos com muitas outras lives. Vamos debater mais assuntos, né? Queremos trazer a questão da cesárea, né, para vocês, que hoje indicação realmente necessária de cesárea. Queremos trazer também a parte de puerpério, né? Falar sobre isso um pouquinho também, acho que é um assunto também que está sendo bem dito hoje, né? Estão falando mais e é muito necessário. Então, vai vir muitas coisas boas por aí. Vamos trazer vários profissionais também, tá, gente? E quem quiser, quem tiver alguma dúvida aí, já segue a Tainá, manda no direct para ela e confere lá. O conteúdo dela é maravilhoso. E a vibe dessa garota, bom, eu sou fã, né, gente? Sou bem puxa-saco. A vibe dessa garota é maravilhosa, tá? Tu que é muito Então, gentil. Obrigada. Então tá, pessoal. Obrigada e uma boa Tchau, noite. gente. Obrigada, Boa amiga, por noite. participar. Tchau, Imagina, um tchau. beijo. Beijo.